Por que estão pregando o evangelho sem Jesus? Se a gente olhar na comunidade evangélica, hoje temos a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Vivendo com Cristo, Congregacional, Presbiteriana, Batista, Renascer, Renovar, Avivamento disso, Avivamento daquilo. Deus é amor, Deus se amou, Deus foi, a gente ficou. Deus não está mais ligando para a gente, Deus está morto. Apenas uma crítica, não é? Mas também, se a gente olhar para o outro lado, a outra face do cristianismo, temos os maristas na Igreja Católica, os marianos, os capuchinhos, os franciscanos, os vicentinos, Sagrado Coração de Jesus, os paulinos, lourdinas, e aí tem uma série de denominações. Aí tem a Igreja a católica, ortodoxa, e outras igrejas que tem aí com o nome de católicos pelo mundo afora, que também não se exporta ao Papa, mas dentro da tradição tem muitas denominações. Mas respondendo ao nosso amigo que não é internauta, nós conversamos muito na Secretaria de Saúde, vamos falar sobre o evangelho sem Jesus. Porque evangelho tem em todo lugar, até em mesa de bar. Se eu chegar num bordel agora, se eu chegar numa casa de jogo, se eu chegar dentro de um campo de futebol e começar a falar com alguém de evangelho, certamente, por se tratar de Deus, existem muitos simpatizantes, e as pessoas vão falar. Então existem muitos e muitos evangelhos, mas sem Jesus. E temos visto também que no meio desse contexto, no meio dessa fartuidade de pregar o evangelho, tem pessoas que estão querendo também pregar essa palavra, mas vivendo dessa maneira. Aqui mesmo nessa cidade eu conheço um ou outro alcoólatra, uma vida dissoluta, uma vida desregrada, que está com quengo cheio de cachaça e gosta de falar, quer pregar o evangelho. Bêbado que só uma cadela de uma maneira figurada, mas quer pregar o evangelho. Então, todo mundo quer pregar o evangelho, mas não é de toda maneira. Porque se trata de um evangelho doente, um evangelho sem vida. Um evangelho que não modifica nem eles mesmos. A gente olhando os pregadores que existem na atualidade, o tema, o contexto atual, que seja em qualquer âmbito, seja em qualquer vertente do cristianismo, a maioria vive em função de adquirir bens materiais, de crescer, de campanha, de extorquir, de balançar a sacolinha para dar dinheiro. Mas o evangelho de Cristo, ele tem que ser genuíno, tem que ser da Bíblia Sagrada, e o primeiro a modificar é o pregador. Embora nos seres humanos não haja perfeição, mas tem que haver uma reserva, uma separação. Não estar preso ao mundo, não estar ligado ao mundo, não ter vida expressiva com o mundo. E sim, pregando o evangelho e dando frutos dignos de arrependimento. Tem que ser um evangelho de salvação. Se não houver transformação, não é a palavra de Deus. Se não houver mudança na igreja, não é a palavra de Deus. Porque tem igrejas aí que brigam que só um canil, um bocado de cachorro, uma matilha. Matilha é um coletivo de cachorros. Mas que ousadia, Robson. Cachorro, sim, motivo pelo qual em Apocalipse capítulo 22 diz: ficaram fora os que mentem, os que cometem a mentira, os idólatras, os cães. Quando diz cães, não é que cachorro vá para o céu, não. É que os arengueiros, os encrenqueiros, que anda perseguindo os pastores, pastor comendo a bichola de outro pastor, é cachorro, arengueiro. Por este motivo, o evangelho sem Cristo, o apóstolo Paulo escreveu 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3, 4 e 5, diz o seguinte: se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina segundo a piedade,
É soberbo e nada sabe, mas delíria acerca de questões, de contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruínas, suspeitas. São perversas, contenciosas, são homens corruptos, de entendimento, e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então aparta-te deles. Esse finalzinho é bem interessante quando diz que separa do Evangelho de Cristo, no versículo 3, doutrina segundo a piedade, e no final, no último versículo, diz o seguinte: cuidando que a piedade não seja de ganho. Isso é, cuidando que o Evangelho não seja de ganho financeiro, material, e sim de prosperidade espiritual, de ascensão espiritual. Ora, se um amigo perguntou por que tantas igrejas, eu estou dizendo porque o Evangelho sem Cristo, é porque nós estamos em um período de dar um alerta, de dar uma chamada, de fazer um convite ao verdadeiro Evangelho, à verdadeira salvação. Porque é de pregação de pregadores, de hinos que falam de Deus, de hinos que são de louvores e adoração. O mundo está cheio. Todo dia surge um novo cantor, uma nova cantora gospel, evangélico ou religioso. Mas o mundo continua na mesma situação, na mesma degeneração, crescendo a cada dia. Todo cristão e igreja de Deus que não tem compromisso com Cristo está vivendo numa boa. Mas os cristãos que são chamados a servir a Deus, os que andam em piedade, estão sofrendo perseguição. Então a diferença é essa. O Evangelho de Cristo, ele sempre foi sofrido porque tem mudança. E onde tem mudança tem negação. Onde tem negação há sofrimento. Não é fácil deixar os nossos vícios, os nossos costumes, as nossas manias, as nossas neuroses, as nossas compulsões, os desejos de fazer coisas erradas. Mas a igreja está sofrendo, começando do âmbito político e terminando com a própria perseguição de Satanás. A igreja de Cristo no século XXI está sofrendo muito. E devemos compreender que se vivermos uma igreja unida, um evangelho verdadeiro, nós seremos inabaláveis, nós jamais seremos vencidos. Então o mundo pode estar cheio de igrejas, a cidade pode estar abarrotada. No setor onde eu trabalho recentemente, num deles, uma comunidade pequena, tem 3 igrejas evangélicas lá, apenas uma eu referencio, uma igreja Assembleia de Deus. Não é porque eu seja filho da Assembleia de Deus, não é porque eu seja filiado como pastor da Assembleia de Deus aqui no Ministério de Pernambuco, de forma alguma. Na outra comunidade nós temos uma igreja lá, uma congregação cristã que é referência, é uma coisa linda o povo daquela comunidade. E observe que existe uma rusga entre assembleiano cristão e a assembleianos e a congregação cristã do Brasil. Mas essas igrejas merecem destaque, merecem atenção. Então o evangelho, a mudança tem que haver. Porque evangelho sem força, evangelho sem transformação, só traz vantagem, só traz prosperidade para o líder. Para quem está lá na frente, é quem está arrecadando, é quem está colhendo, é quem está se dando bem. Mas o evangelho ensinado por Cristo, o evangelho que anuncia, o evangelho que vivemos, a igreja do Senhor nos últimos dias, é um evangelho de amor. Um evangelho de compromisso, qual nós perdoamos dioturnamente as fraquezas dos demais e procuramos andar em novidade de vida, porque se não tiver novidade de vida, se estiver em carreata, se estiver no meio dessa fuleiragem aí do mundo, não é crente não. Que a Bíblia diz, uma vez vereis a diferença do que serve e o que não serve. Com isso nós não somos antissociais, não. Antissocial é uma coisa feia, né? É um distúrbio. Quem é antissocial é pervertido, odeia, mata, de forma alguma. Mas nós não temos comunhão com a sociedade das trevas.
Nós vivemos em sociedade porque nós trabalhamos, nós comemos, nós bebemos, nós voltamos, nós expressamos, mas não precisa dessas coisas fora do limite, fora do padrão do Evangelho. Porque quem deve imperar na igreja do Senhor, você que está sendo convidado a ser crente, é o amor. Se não tiver amor, não vale a pena. Se não tiver amor, não vá, porque vai perder a tua salvação, vai continuar na mesmice espiritual. É tanto que Jesus disse o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Observe que o decálogo, os 10 mandamentos, já estava lá. Desde o êxodo de Moisés, desde o Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia Sagrada, estava ali os 10 mandamentos no Monte Sinai. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o 2º mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Vem Jesus no Novo Testamento, o próprio Deus, e corrobora, e fortifica, e endossa, e vaticina, e amostra, e aponta, e coloca o dedão dizendo: ame uns aos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês: ame uns aos outros como eu vos amo, como eu vos amo. Nesse amor fraterno saberão que vocês são diferentes. E hoje, tanto na comunidade, vamos falar dos cristãos, eu prego para cristão, porque tem muito cristão que é cristão ateu, não crê em Deus, mas vai crer. Tem muito cristão que é cristão espírita, não crê em Deus, mas vai crer. Porque se eu perguntar a todas as pessoas, se eu perguntar a todas as religiões, você crê em Cristo? Creio, então sou cristão, apenas não tomaram posição. Não prego para Satanás, não. Não tem jeito mais para ele, não. Mas essas pessoas que há esperança, então são cristãos. Dependendo de uma citação, dependendo de sua citação, aceitando Jesus como Salvador. Mas tanto na comunidade católica como na comunidade evangélica, são os cristãos que estão se autocombatendo. Dentro da própria denominação, dentro da própria igreja, um não persegue mais as outras, é lá dentro mesmo. E se todo esse amor que estão sentindo pelos homens lá de fora fosse por Cristo, a coisa seria diferente. Seria totalmente diferente. Quando eu falo dos homens lá de fora, é porque estamos vivendo num período eleitoreiro, e observe que um grupo, eu vou abrir nome hoje, hoje que eu estou com tudo. Um grupo de cristãos diz: eu sou de Lula, outros dizem: eu sou de Bolsonaro, e se autocombatendo como se fosse resolver a situação. Não resolve nenhum nem outro. Obsessão, fanatismo, idolatria por homem, se autocombatendo. Dentro das igrejas, tanto uma como a outra, são pessoas se estranhando. Mas se esse amor, se essa paixão fosse por Cristo, seria bem diferente. Porque eu digo uma coisa a vocês. Eu digo uma coisa a vocês com toda a autoridade. Dessa classe de gente eu não quero favor. Agora eu exijo os meus direitos de cidadão. Saúde pública, educação pública, segurança pública. Como cidadão, eu pago meus encargos e meus impostos, como você paga também. Você, quando compra uma caixa de fósforo, um pão, um cigarro, seja o que for, você está pagando imposto. Então você pode exigir, você pode bater no peito, você pode ir atrás, não é favor. Agora, dessa classe eu não quero favor, porque o meu socorro, meus amados, e o teu socorro vem de Deus. Quem resolve a nossa situação, quem nos faz prosperar é Deus, porque todas as vezes que a gente cai na mão dessa classe, a gente se desmantela. Mas se nós depender de Cristo, será totalmente diferente.
E novamente no Evangelho de Marcos, capítulo 22, versículos 37, 38 e 39. Disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Fiz aquela citação ainda agora. E no 39 diz: e o segundo é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Observe que aqui Jesus foi explícito. Jesus foi aberto, foi expansivo. Ele não disse aqui que amasse a igreja. Ele não disse aqui que amasse o seu irmão. Disse o teu próximo. Independente de cor, de raça, de partido político, de posição social. Ame ele como a si mesmo. É o princípio de uma vida espiritual. Agora as pessoas, infelizmente, estão agindo como se tivessem dois céus. O céu do crente e o céu do católico. O céu de Lula e o céu de Bolsonaro. O céu do prefeito e o céu da oposição. De forma alguma, há um só Deus, há um só céu, há uma só salvação. Há uma só unidade da igreja de Cristo, que tem que se unir, orar, clamar a Deus por dias melhores. Todos sabem que estão errados. Todos sabem que isso é pecado. Mas persistem. Mas insistem. Agora vamos lá. No entanto, conquanto, todavia, entretanto, como as administrações humanas, eclesiásticas, têm as suas vertentes. É normal ter os católicos, é normal ter os crentes. Mas no céu, um dia isso acabará. Ora, se para a fé, se para a religião é uma só unidade, aceita Jesus como teu Salvador, aceita Jesus para morar na vida eterna, não tem lugar para nada nem ninguém. Então esse evangelho aí dividido, esse evangelho em que se vende a corrupto, está errado. Mas é inadmissível que a igreja do Senhor fique dividida. É inadmissível que a igreja do Senhor acenda uma vela para Deus, outra vela para o diabo. É inadmissível que a igreja do Senhor ande em dois caminhos. O caminho é um só, Jesus Cristo. Evangelho que muda, Jesus Cristo. Evangelho que transforma, Jesus Cristo. Então, da Gênesis a Apocalipse, se a gente olhar os anjos que aconteciam, o anjo que feriu Jacó, o anjo que fez o holocausto, o anjo que matou 185 mil lá na eira de Onã, a gente for passar passo a passo, todos eles é uma tipologia, um tipo, uma amostra, uma expressão de Jesus Cristo, o Messias sofrido em Isaías. Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia. Jesus Cristo é o tema principal da nossa salvação. E se a mensagem, se o evangelho não tiver Jesus Cristo, é anátema, não vale nada. Se o evangelho for dividido, não vale nada. Se o evangelho tiver mistura humana, não vale nada. Terminando. Vamos terminar, o horário está chegando. O nosso diácono Dias está chegando aí para dar continuidade ao programa da nossa primeira igreja batista de Alagoa Nova. Mas a palavra diz o seguinte, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, para quem nós vivemos, digo melhor, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas feitas por Ele. Então há um só Deus, há um só Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. E quem ficar triste com essa palavra, quem ficar ofendido com essa palavra, eu não vou deixar um versículo bíblico, não. Vou deixar um pensamento de John Hus, um teólogo.
disse o seguinte: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Entendeu? Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Isso é, meus amados, meus irmãos, prefiro ofender você com a verdade do Evangelho do que contar mentira, do que estar lhe enrolando, do que estar mentindo, que seja no púlpito, que seja no canal de TV, que seja aqui na Rádio Pirauá. Mas é para a sua salvação. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Pública